dia, boa tarde, boa noite, depende do lugar e hora que você está nele. Você é em direto com a mídia evangélica, que canal muito social, notícia um assunto que está papeado pouco na metade de crentes, que reforma protestante, de onde é que vida de igreja com sanel. Aos para não ser do protestante, uma cultura está chamando, e bem de uma reforma que foi sido há manga de anos atrás, que no ano 1517, esse ano 31 de outubro do ano 2022, reforma protestante não completa 505 anos. Não tem pastores que não falam de história da igreja, como é que e desenrola. Celebra-se hoje, 31 de outubro, o Dia Mundial da Reforma Protestante. O Dia Mundial da Reforma Protestante teve o seu início no dia 31 de outubro do ano 1517 pelo monge agostiniano Martinho Lutero, na Alemanha, onde escreveu o seu 95 tese e o fixou na porta da igreja Wittenberg para que os fiéis possam compreender a respeito da mensagem da salvação. A respeito disso, a mídia evangélica da Guiné-Bissau saiu às ruas para ouvir as opiniões dos pastores no que tem a ver com o assunto. No dia 31 de outubro que nós estamos nele, não completa 505 anos de reforma protestante, que cedo o reformador Martinho Lutero e fixa 95 teses na capela de Gutenberg para 95 teses de que e protestar contra aquilo que não verificaram na igreja católica na altura. Para falar de na verdade, eu poder falar de reforma, que seria do 31 de outubro de 1517, eu lembrar como e tem que eles falar precursores. Precursores seriam aqueles que tentam de forma outra para poder fazer reforma, mas se houve alguma dificuldade ou é repreendido e outros até morrem. Por exemplo, agora que nós lembramos de John Wycliffe. John Wycliffe e precursor de reforma protestante. John Wycliffe do território de maneira nesse tempo e que consegui. Depois de John Wycliffe e Zwingli. Zwingli também e luta nesse tempo, faz essa história e que consegui. Zwingli e cedo dos que na começada logo e começou a reivindicar contra a igreja na altura sobre o ensinamento que a igreja está ensinando. O que a igreja está ensinando? Como anda a notar, reafirma como o maior avivamento que aconteceu na igreja, depois do avivamento do livro de Atos dos Apóstolos, depois de vinda do Espírito Santo, avivamento que aconteceu, a igreja não é perseguida, Estevão foi morto, mas no momento a igreja mais na prega, se nós ver capítulo 3, 4, 5 e 6 de Atos, não olha como lá a igreja mais na cima. E foi um momento difícil a igreja perseguida. E foi de maior avivamento, foi de maior transformação, de maior expansão do evangelho, de maior vivência de evangelho. A nós não está falando como se bom este papia ou reparar uma igreja que é verdadeiramente a igreja de Cristo, ou uma igreja evangélica, ou de melhor forma para a igreja protestante, que nós, nós mais novos não gostaria de falar protestante, mas igreja protestante, o modelo de livro de Atos dos Apóstolos. Então, segundo o maior avivamento que aconteceu, é ser de reforma protestante. Esses tempo, o que é que reivindicava na igreja? O que é que não ensinaram na igreja? Na igreja, a igreja torna um lugar de negócio. Para você ter salvação, você tem que pagar. O que é que está falando? Compra de indulgência. Tem que comprar. Se a família morre, você tem que pagar uma certa quantia para essa família e poder sair de sofrimento para o purgatório. Você tem que ter um momento que você paga para esse começar a sair daquele purgatório para a glória. Então é um processo. A igreja torna um lugar de negócio.
está num lugar não, aqueles mais pobres, aqueles coitados, é capudi. Então, se é capudi, esses têm que, não, Que tem que, ser famílias não bem inferno. não, tem que ter outro processo que eles têm que fazer, tem que subir na escada, e tem uma escada que tem que andar com juju, para subir, porque chega lá arriba, a hora que chega lá arriba tem que andar mais que ele na escada, quer dizer, tem que castigar, para que a família poder a salvação, poder sair do lugar que está. Então, esse processo todo, impossível que tem base na escritura. Que tem base na escritura. Martinho Lutero, um dia, ser um monge, ser um de padre, que está lá junto com eles, um padre agustiniano, e como sabem olhar, vai na lei e chega no Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17, tem um ensinamento muito bem claro, que conta com a salvação, de começada até fim, e para a fé. Sim, olha, mas como é que é possível? Outro elemento ainda, a Bíblia na altura, o Capudini e Caturigentes que tem acesso à Bíblia. E só eles cúpula, já eles só que têm acesso à Escritura. São eles só que têm acesso à Escritura. Então, é manipular, ensina, mas é que é místico. Ali no século XX, que é como se permitir como na Igreja Católica, vou poder ter Bíblia. Lê. No século XX, que começa na onde do seu concílio, é como se permitir como um clero, que seria um membro, e poder ter acesso a uma Bíblia. Então, se ele era líder, e acaba de ler hoje, de começada a fim, a salvação é para a fé. Exclama. De lei, homem de gente, olha, mas como assim? Que mano não tem que montar 1000 coisas seguintes para como se tiver para poder olhar a salvação. De lá, o que fazer? E pega esse texto e traduzir na língua que o povo não tem acesso e chega e fixa na porta da igreja. Quando chega, esse que Lutero agora que escreveu, né? Lutero agora e disse barulho na igreja. De lá, naquele 95 tese, entre assunto e mostra como somente a Escritura. Somente a Escritura. Anos depois, que ser o que resumiram, chamados 5 pilares de reforma protestante. E falar, primeiro pilar de reforma protestante, e falar só Escritura. Somente a Escritura. Qualquer que seja a igreja plantada na outro tipo de ensinamento humano, diz que se a igreja não fica boa. Igreja que fica só prega prosperidade, troca de negócio, que ainda fica. Babia ainda ensina no ensinamento do homem. Escritura. Primeiro pilar de reforma protestante fala somente a Escritura. Segundo pilar é falar somente Cristo. O único mediador entre Deus e homem é Jesus Cristo, ninguém mais. Nas 66 livros que formam a Bíblia Sagrada, porque não há nenhum outro cão. Mas não há nenhum livro, porque não há, mas não há nenhum ensinamento. Ora, como faz inventar? O único mediador entre Deus e homem é Jesus Cristo. É provável. Ele não está de morte, mas como ele que domina, aquele que não está falando na escola, na matemática, denominador comum, não. O denominador comum é Jesus Cristo que domina a morte. Terceiro pilar é somente graça. E que precisa cumprir, não quer fazer nada de bom para não ser salvo. Aliás, Jesus fala como ele vem buscar aqueles que estão pecando. Aqueles que estão pecando. Então, é que vem buscar gente sã. Então, só graça de Deus. O quarto pilar é falar somente para meio de fé. Aquilo que Romanos 1 confirma. De começar até a salvação e para a fé. Para a fé. Mas essa fé, uma coisa que é certo, e que vem de nós, e vem de Deus, é comandar em um ato de graça, um ato imerecido, que nunca mereci. Quem de nós que merece? A Bíblia conta como nós não sendo mortos no pecado, senão delitos, nós mortos. O que é que de fundo pode fazer? Nada. Anda aqui fé, e de Deus é o que dá no é. Então,
e vai ser o quarto pilar da reforma protestante. Qualquer igreja de Cristo tem sempre líder. Aliás, diz na Gênesis, Deus compõe e põe um líder, Adão. Depois o povo de Israel, e cuide, e põe liderança, sempre tem Moisés, e bem, Josué e outros, sempre tem líder. Sim. Mas que líder que significa como? Ele que tudo, ele que substitui Deus, não. Glória somente a Deus. Então, esta espelha aquilo que nós falamos, aquilo que o reformador chama 5 pilares de reforma protestante, que está espelha tudo aquilo que é ensinamento de reforma protestante, nesses 5 pilares. A igreja tem sempre tendência de dizer. Tem a tendência de dizer. Você pode ver aqui, porque o ser humano não me se agrada muito. Não, que ele não agrada a Deus, não prefere agradar ao homem. Mas a escritura, e que tudo custas que a igreja católica na Faciba, que cá está certo. Mas a nós, somos evangélicos, tem algumas práticas que não dizem. Por exemplo, reforma precursores, uma que chamamos John Wycliffe, Jungle e outros. É fazer essa tentativa, é que consegue. Ou é acabar de matar. Por sua vez, pastor Joaquim Correia explicou sobre a parte positiva da reforma e o que a reforma trouxe para o mundo, tanto no âmbito religioso e social, também da parte negativa da reforma. Então, portanto, no papel de uma área de reforma que praticamente a gente escata papel. No papel de chamado o anabatismo. Bom, manga de crentes, hora que eu ouvi falar anabatistas, está considerado inimigo de protestantes. No entanto, qualquer nome religioso, por exemplo, hoje nós é chamado protestante, mas será nós que põe na cabeça o nome de protestante? Não, alguém põe não é. E normalmente inimigo que está põe. Por exemplo, nós é chamado aos cristãos, mas será nós que põe na cabeça o nome de cristão? Não, não inimigos que põe o nome de cristão. É chamado cristãos pequeninos. E ali na Guiné-Bissau, nós chega até o ponto de nós chamado protetor. E sempre, quem que é o adversário, quem que é contra bom, ele que te dá o nome, no caso de Cristo. Então, anabatistas é dado o nome assim, para a palavra anabatista, ana significa ré. Ré, quer dizer, batista e batismo, rebatizados. Rebatizados. Agora, no século XVI, a Igreja Católica chega extremo na corrupção, na introdução de práticas que são bíblicas. E, por exemplo, práticas uma venda de indulgências, cerimônias de batismo de crianças, cultos a Maria, e penitências, tudo isso, por exemplo, doutrina de purgatório, etc., e doutrinas que a Igreja Católica introduziu no sistema cristão. No sistema cristão. Então, Martinho Lutero, na 1517, ele lança para contestar aquilo lá, para falar não voltar a ensinamentos bíblicos. Mas será que Martinho Lutero é o único? Não. Antes dele tem já manga de outros que lançam para reivindicar, para lutar contra ensinamentos e práticas da Igreja Católica. Mas Martinho Lutero bem teve êxito,
Por exemplo, na 1517, dizia Papa Leão X e queima indulgência, queima decretos de lá. E, acima de tudo, e acaba para fixar-se teses que também contra os ensinamentos católicos. Mas, ao mesmo tempo, na Suíça, Martinho Lutero estava na Alemanha, na Suíça, você tem Ulrico Zwingli. Ulrico Zwingli, que é um reformador suíço, que também na Suíça tem muita força, e eles dois se tornam lutadores de quê? Liberdade de consciência e denunciar qualquer prática que estava em conformidade com a Bíblia. Isso. Mas agora, onde é que os anabatistas vêm surgir? Eles tudo são reformadores. Eles tudo na luta para voltar à Bíblia. E tem gente que está falando, não, os anabatistas até foi muito mais antes de que Martinho Lutero, que esse movimento. Mas, e que crentes dentro da igreja que concordar com um certo ensinamento e fica lá e está está papiar contra, e hoje aqui parece reformadores, Martinho Lutero, Zwingli, então é manifesta, é bem apoia eles. Agora, o que acontece? E acontece como tanto Martinho Lutero Suma Zwingli tem apoio de seus respectivos estados. Martinho Lutero tem apoio do Estado alemão e Zwingli tem apoio do Estado suíço. Mas para ver que como é que estados envolvem, para ver também tem seus interesses. Qualquer interesse do Estado alemão, por exemplo, não envolve no apoio a Martinho Lutero. Sabia como a Alemanha tem debatido se impostos se usa para Papa. Esse dinheiro que pode ficar nesses cofres e também para Papa, na Roma. E mesma coisa está acontecendo também com a Suíça. Mesma coisa, esse dinheiro também para Papa, na Roma. Então, hoje aqui parece Martinho Lutero com esse movimento de reforma e a oportunidade de apoiar. Agora, o que vem acontecendo nesse processo? Martinho Lutero ia aproveitar muito bem de apoio do Estado, isso, mas Zwingli aproveita muito bem do apoio do Estado para poder implementar novos ideais, que se reforma. O Estado está apoiando tudo que vai contra o ensinamento de Martinho Lutero, se não estava sujeito a apanha do Estado, para parte do Estado. E Martinho Lutero tem apoio realmente do Estado para o movimento. E o que ela disse? Qual que é a consequência que disse? E parece que grupo de crentes que falam não, é possível. O Estado deveria ser do Estado e cuida de seus cidadãos, e a igreja cuida de seus membros. Então é como se vai contra o Martinho Lutero, contra Zwingli, e com o apoio do Estado, Zwingli com Martinho Lutero e persegue eles. É prendido, é fichado, etc. Não falar, na 1523, esse grupo começou a organizar também. Começou a organizar e é chamado de anabatistas, para ver o quê? Para ver como eles falar nesse princípio. Não, como é que um bebê pode ser batizado?
Como é que um bebê pode batizado? O bebê é cadível de batizado, o bebê que tem consciência e que sabe que é salvação. E que sabe, então, batismo é meio de salvação, de uma maneira que católicos pensam, mas ele e testemunho e prova de como a boa testemunha publicamente boa fé diante de gente. Você tem que ter conhecimento, tem que ter consciência de uma mudança de vida. Então, a partir de lá, próprios é como se nega aquela, é como se nega não. E gente fala tudo quem que batizado pequenino, hora que bem chegar para aquele grupo, está batizado também. Se há bem adulto para grupo, eles estão batizados. Mas, então, para ver que ela comanda é chamado Ana Batistas, está rebatizar gente. Mas também se manda de partes positivas para a igreja. Primeiro, vamos falar o que é de bom que se para a igreja. A igreja torna na Bíblia. Antes começar a seguir o que está escrito na Bíblia e principalmente observando princípios do Novo Testamento. E ter-se liberdade dentro da igreja e que ninguém quer ficar mais sob opressão de clérigo, mas cada crente fica livre para viver essa fé e para sentir e ter uma experiência com Deus pessoal. E cultos torna livre na medida que e tem variedades. E tem um que está fazendo culto de um jeito, tem outros que não fazem culto de outro jeito, mas todos eles irmãos em Cristo. E agora tem na outras áreas, por exemplo, área social. Os anabatistas falam como que tem reforma religiosa, que tem reforma social. Então, tudo reforma religiosa está acompanhado também por reformas sociais. Por exemplo, a dignidade do homem na sociedade se torna mais patente e mais evidente. Não é falar homem como se sente, como ele é respeitado, ele é filho de Deus, ele está vivendo se pessoa própria. Onde que elas e a abolição de escravatura também logo. Então, a igreja começa a lutar para acabar com a escravatura. Por exemplo, a África teve caravana que fica para viciar mares de África para interpelar qualquer navio que poderia levar escravos e até prender e tornar eles mais. Então isso foi consequência da reforma. E não falar, por exemplo, mulher começou a ter espaço na própria sociedade. E começar a tratados igual que o homem, a partir de reforma. E não papiar na questão de política. E como se tem reformas, revoluções na Inglaterra, na França, pode imaginar na Inglaterra para um rei matado. Quer dizer, em consequência de reforma, para a gente chegar até que ponto de sentir como não pode também reivindicar nos direitos ao ponto de matar rei. Revolução Francesa, por exemplo, consequências de tudo que lá. Não há bem papel de revolução industrial. Revolução industrial. A economia e torna como é que eu vou falar, alcance
de povo. E ficava, em vez de ser o que economia que está dirigido para a Igreja Católica, que se patrões, que se reis, não, assim, qualquer alguém podia empreender. Qualquer alguém podia empreender. E para que lá não fala assim, hoje não tem carros, não tem avião, não tem tudo. E máquinas que não funcionam graças à reforma protestante. Graças à reforma. E, inclusive, surgimento de ciência chamada sociologia e consequência de reforma protestante. Por exemplo, hoje aqui surge a reforma, como a Revolução Industrial, mãe, papai, filho começam não emprega, e capitalismo torna muito ferrenho na luta de buscar riqueza e com aquilo surge então pensadores como vacantes, como outros pensam como não deve ter ciência que não estuda a sociedade capitalista, a sociedade urbana, e que ciência hoje que chama de sociologia. E essas consequências da própria reforma. Democratização de países. Se hoje, por exemplo, na Guiné não há papel de democracia, não há papel de eleições, não há papel de tudo, graças à reforma protestante. Não consegui te tomar. Não, é povo de ditado palavra, e eles é de ser governantes, eles que devem dirigir. Então, esses aqui aspectos positivos, não pude falar como a reforma protestante, e antecipa a humanidade, antecipa a igreja, antecipa o próprio mundo. Esse é o meu ponto de vista sobre. O que significa reforma e liberdade? E disse liberdade, claro. E se a hoje tem liberdade, apesar de às vezes a gente está exagerando em certos aspectos, e graças à reforma. Agora, alguém pode falar, não, mas tem a Renascença, tem. Sim, mas a Renascença estava mais a serviço da religião, a questão de arte entrar na religião, e se a hoje não pode olhar imagens na Igreja Católica, e desenhos na Igreja Católica Ortodoxa, outra coisa, aí tem um movimento de Renascença, mas o protestantismo realmente tem algo maior. Tem algo maior. Tem coisa do homem que pode ter riqueza e pode empreender. Bom, nós vemos, por exemplo, Holanda, um exemplo. Bom, não tem também Suíça, que não pode tomar também um outro exemplo. Mas Holanda, não é que, bom, não é falar grupo anabatista, estava não. O Simão Beno, que era um padre católico que depois se convertia ao protestantismo, e ele de que ala radical chamado anabatista, o que fazia com a Holanda? A Holanda era um país condenado à pobreza. Condenado à pobreza. Mas que grupo de crentes decidiu, primeiro, compor diques, compor rica, para separar de água, com terra seca, onde é que podia produzir. E a hoje não podia a Holanda não produzir vacas, não produzir plantas e tornar rico, havia realmente o protestantismo, o Simão Beno que se equipa, decidiu como é na transformação. Rússia, por exemplo, Rússia tornou uma potência grande naquela altura, graças a protestantes que saem de Holanda, e rei de Rússia vai pedir, rei da Holanda, pedisse eles para levar aqui protestantes que estavam lá para a Rússia, para eles vai transformar também se terra de uma maneira que transforma a Holanda. Mas não considera isso um país comunista. Sim, mas quem que disse que lá depois Lenin depois de levantar,
e luta contra aquilo, e luta contra aqueles protestantes, e que protestantes que estavam lá, eles que migram para a América, América do Norte, América do Sul, e, por exemplo, o Brasil, sul do Brasil. Se você vai lá, você olhar como é mais desenvolvido que o resto do Brasil. Para ver que. E cá por acaso, e para ver protestantes que chega Rio de Janeiro, na altura, que era a capital do Brasil, e acontece como o governo brasileiro mede receber eles, para ter eles lá na capital, para ver fugir de Rússia, para ver a perseguição que você não tem. Então, e vai para o Brasil. E se o governo brasileiro tem medo de receber eles próprios, com o Vaticano. Para ver o Brasil é predominância católica. Então, se o Vaticano se vê como aqui protestantes que curem de Rússia vai para o Brasil, é capaz de criar o governo brasileiro problema. Então, o governo brasileiro vai poder descartar eles de capital e mandar eles para o sul do Brasil. Lá para as zonas de Curitiba, para a área, e era mato cerrado. Se você vê que protestantes, até a hoje, se você vai lá ver, eles vão falar, não donas dormem junto com cobra. Limárias selvagens também na barraca, não é que estava nela. É construir barracas, é criar vacas, é vender leite de vaca na cabeça, é carga e tem vender. Porque aquilo é marca de protestantismo. O protestantismo foi resposta para o mundo. Então não faz comparação a hoje. Países protestantes e países católicos, calco mais evolui, calco mais desenvolve. Nós vemos, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, que olha que protestantismo, que reforma que está nesse auge, eles declaram como eles vão permanecer católicos. Deus não é que fica não. Ele fica sempre atrás. E que países que optam como não vai para protestantismo, não aderir reforma. E que países aos eles que e reis, eles que e países proeminentes da Europa. Inglaterra, Suíça, Alemanha, Holanda, como mencionar, tudo que países que decidem como não adotar protestantismo e que países e aqueles que decidem como não fica católico, e ele fica atrás. De recordar que o objetivo deste é para anunciar uma proposta de reforma da doutrina católica na altura. No telespectadores, nós falamos muito obrigado, mas vou acompanhar no tele, mas antes de não retirar, nomes de fácil lembra de partes que importante que o pastor e papia, pastor Sabino, e falando de como na altura, objetivo de reforma e para mudar coisas que estavam a acontecer naquela altura dentro da igreja católica. Onde que gente que tem acesso à Bíblia e aqueles que têm acesso à Bíblia é inverter tudo coisa. Gente passam a fazer sacrifício para conseguir salvação, mas salvação, segundo a Bíblia, é de graça. Ninguém can paga nada e só para você ter Jesus, uma suficiente salvador de boa vida. E é que é importante para você conseguir salvação e que é preciso fazer mangas de sacrifício. Sempre que você entra, ativa a notificação, que você esquece também de dar like, você pode seguir no Facebook, Instagram e também no YouTube. Fica sintonizado conosco. Tchau, tchau, um beijo.